Queridos, hoje nós vamos continuar a leitura do Apocalipse 1. Vamos ler do verso 9 até o final, que é o verso 20. E vamos compreender sobre este livro tão maravilhoso que nos fala de Jesus. Quando no capítulo 1, verso 1, João diz que é revelação de Jesus Cristo, o qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E diz aqui foi o do testemunho de Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo falando a João. Vamos ler então capítulo 1, versículo 9 até o 20. Visão de João. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de uma trombeta que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o verdadeiro, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver com quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas. E a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes, diz outras traduções. E seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Vamos então comentar o que será que significa isso, né? João olha e ele vê. Quem que ele vê? Ele vê Jesus Cristo. Ele vê Jesus Cristo que estava diante dele para falar com ele. Mas ele nos traz um cenário sobre onde ele estava. Primeiro ele diz: eu sou o companheiro de vocês, eu também sou o vosso irmão, na aflição, na paciência e no reino de Jesus Cristo. E ele diz: eu estava na ilha de Pátimos. Quando João escreve esta epístola, ele já não estava mais na ilha. Depois que ele sai da ilha, muito provavelmente ele tenha ido, alguns dizem que para a igreja de Éfeso, e lá provavelmente ele escreve. E que período é este quando ele escreve? Dizem os historiadores, com os cálculos, que provavelmente no ano 95 a 100 é depois de Cristo. Então, nós vemos que João já era velho. Ele provavelmente esteve com Jesus quando ele tinha aí 17, 18 a 20 anos. E agora, no ano 100, ele tinha 70 anos mais esses, então 80 e tantos, 90 anos. E veja,
apóstolo de Cristo, que foi desterrado para a ilha de Patmos como um prisioneiro, e lá eles faziam trabalhos forçados nas minas. Imagina vocês, um homem de por volta de 90 anos, 80 e tantos, 90, trabalhando nas minas como escravo. Mas lá ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê, ele tem uma visão. E que dia é este que ele tem a visão? Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Você já se perguntou? Busque na Bíblia. Busque no Google. Procure lá. Dia do Senhor na Bíblia. E você vai ler muitos versos. Leia todos os versos que você que você gostará de compreender. Mas, se você for a Gênesis, logo no princípio, quando Deus criou o mundo, Deus já nos diz qual é o dia que ele fez, especial para o Senhor. E nós vamos ver em Gênesis, se a gente voltar aqui um pouquinho, vamos pegar a nossa, né? Gênesis 2, verso 1 em diante, diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Então, o dia 7º, o Senhor abençoou, santificou e descansou neste dia. Qual é o dia 7º? Depois da quinta, depois da sexta. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o dia 7º. E temos o primeiro dia, que chama um dia diferente, que também não chama primeira-feira, chama domingo, que é Sunday, né? O dia do sol. Então, nós vemos assim que é claro, é fácil de descobrir em que dia era. Ele estava no sábado e ele recebe esta visão maravilhosa. E então diz, eu sou o alfa e o ômega. Quem é o alfa e o ômega? Jesus é a palavra. O apóstolo João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele todas as coisas se fez. Então, nós vemos que Jesus é o que desde a criação falou. É o princípio, é o verbo. Ele é. E ele é o derradeiro e o último. E ele diz, eu estive morto, mas agora eu estou vivo e estarei vivo para sempre. É esta a grande esperança que nós temos. E depois o apóstolo Paulo vai dizer, e se Cristo ressuscitou dos mortos, então nós ressuscitaremos com ele. Olha que lindo, que esperança maravilhosa. A gente pode passar por dificuldades, a gente eventualmente pode morrer aqui, mas nós não morreremos a segunda morte, porque se estivermos com Cristo, ele vai nos ressuscitar assim como ele ressuscitou. E ele diz que o Alfa e o Ômega disse para ele, escreve e manda estas cartas às 7 igrejas. E ele nomina as igrejas, como nós já lemos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E ele queria ver quem estava comigo, e ele virou. E ele viu o quê? 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, este que falava. E quem são esses 7 castiçais? Não tem motivo para você ficar se perguntando. A Bíblia, quanto profecia, quando ela responde a si mesma, nós não temos que fazer cálculos, nós não temos que buscar nada. No verso 20 diz assim, Jesus diz para ele, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra é a mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, ele explica, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os 7 castiçais estavam representando as 7 igrejas que ele estava mandando a carta. E o anjo das 7 igrejas? Já vamos explicar isto. Anjo, na Bíblia, muitas vezes, ele é tido como o mensageiro. Anjo, na Bíblia, necessariamente, quando
quando muitas vezes representando um pouco a linguagem profética, necessariamente não é o anjo do bem, de Jesus, de Deus, ou o anjo do mal, não. Necessariamente, neste caso, é o mensageiro. Quem é o mensageiro? É o líder. Quem é o mensageiro? É o presbítero? É o pastor da igreja? É o mensageiro. E ele diz, para eles, eu quero que você mande, entregue, envie as cartas. Que lindo isso, não é? Mas como estava Jesus? Como Jesus se apresentou ao apóstolo João? Essa é a descrição aqui. Como era Jesus? E ele diz assim, olha, ele estava vestido até os pés com uma roupa comprida, bonita, lindo, cingido os peitos com um cinto de ouro e algo de ouro na frente. Esta é a roupa do sumo sacerdote. Se vocês forem ler lá em Deuteronômio, em Levíticos, vocês vão ver que o sumo sacerdote, Deus mostrou a Moisés que fizeste um santuário igual o que tem no céu, cópia do celeste. E aquele santuário tinha todas as figuras que tem no céu. E ele mandou que também fizesse uma roupa especial para os sacerdotes e também para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha uma roupa bonita, talar, quer dizer, mangas largas, bem, bordados, lindíssimos, geralmente bordado até de ouro, de púrpura, de azul também, tem vários detalhes. E aqui na frente ele tinha algo bonito, que se vocês forem ver, que tinha pedras, que inclusive tinha significado estas pedras, era bonita esta roupa. E foi assim que Jesus se mostrou. Por que Jesus se mostra a João, o discípulo amado que tinha andado com ele naquelas estradas poeirentas da Galileia, toda a Judéia? Por que que ele se mostra como agora o sumo sacerdote? Porque este é o papel de Jesus no céu. Porque ele está lá intercedendo por mim e por você. Porque nós temos um sumo sacerdote que, como diz em Hebreus, e Paulo mesmo diz em outros lugares, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele também em tudo foi tentado, porém sem pecado. Isto é lindo, Jesus está lá, você não precisa de intermediário, você vai a Jesus. Nós temos isto, Jesus está nos convidando a estar com Ele, a nos ajoelhar, a invocar o nome do Senhor e Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote que oferece a Deus o seu sangue para nos livrar de todos os pecados. A nossa salvação Ele comprou com o seu sangue e Ele oferece ao Pai o seu sangue em nosso lugar. Quando Jesus oferece o seu sangue em nosso lugar, nós ficamos limpos. Não tem motivo para a gente ficar depois a vida inteira pensando nos nossos pecados, cansados, carregando um fardo. Não. Se você foi a Cristo, se você abandonou o seu pecado, Ele te perdoa e te limpa e a carga é retirada. Por isso, o Evangelho é salvação. O Evangelho é maravilhoso, ele quer te deixar feliz, leve. Um verdadeiro cristão que compreende esse sacrifício de Cristo, esse seu papel de sumo sacerdote, intercessor entre nós e Deus, o único intercessor, o único nome pelo qual nós podemos ser salvos, faz com que a gente possa viver uma vida tranquila. Se você está em Cristo, você tem que viver uma vida tranquila. Você tem que esquecer todos os seus pecados, porque quem acusa-nos dos pecados antigos é Satanás. O Espírito Santo nos lembra dos pecados que nós temos, que nós ainda estamos cometendo, para que a gente se lembre, mas é uma voz doce, é uma voz suave, é uma voz amorosa, que diz assim, fulano, veja, você precisa abandonar isto. Quem te acusa, uma voz acusatória, não é Deus. Queridos, olha que lindo, vamos continuar então. Ele tinha na cabeça cabelos que eram brancos como a lã, como a neve. O que significa uma pessoa que já tem cabelos brancos? Significa uma pessoa de autoridade, significa uma pessoa
que já tem experiência, significa uma pessoa que conhece as coisas, já passou pela vida. E é esse o papel de Cristo também. Ele mesmo disse: eu vivi em tudo, mas sem pecado. Eu conheço vocês. Então, é esse Deus, geralmente uma pessoa que tem os cabelos brancos, ela é calma, você pode chegar até ela te aconselha. É esse o papel de Cristo. Por isso que ele se mostra assim. Diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. O que significa um olho flamejante como fogo? Significa olhos que vê tudo. Olhos que enxerga dentro de você, enxerga os nossos pensamentos, por isso não há como zombar de Deus. Não dá como fingir que somos cristãos ou que queremos ser cristãos, porque Deus enxerga os nossos pensamentos. Salmo, Davi diz assim: a palavra ainda nem chegou à boca e o Senhor já a conhece. Salmo 139. Então, quando nós começamos a pensar, o Senhor já sabe. Portanto, ele conhece tudo, não é o exterior. Você pode julgar a pessoa pelo exterior, mas o Senhor não. O Senhor sabe o que vai dentro da tua alma. Bom, também os pés de Jesus era semelhante a latão reluzente, diz aqui. O que é isto? Lá pela cidade de Éfeso, naquela região, eles trabalhavam muito com cobre misturado com ouro. Diz que era uma liga tão fantástica e tão forte, porque o ouro é relativamente macio para trabalhar, mas juntamente com o cobre ele se torna uma liga que era mais cara do que o ouro. Então, isto mostrava que Jesus tem força, pés com uma liga tão forte como esta, pode andar pela história inteira, pode acompanhar você por onde quer que seja, significa que te dá sustento, significa que são pés que são fortes, que podem andar contigo na tua história, que você pode confiar. Depois nós temos também que ele tinha uma voz como de muitas águas. O que significa isto? Isto, alguns outros profetas do Antigo Testamento se referiram a Jesus como a voz de Deus, como a voz de muitas águas. É uma voz forte, potente, poderosa, que pode alcançar o mundo inteiro. Esta é a voz que quer falar com você. Esta é a voz que quer preencher a nossa vida. E quando ele vem como se viesse de uma batalha, ele vem com um exército, ele nos defende, ele nos transforma. Também nós vemos que a sua mão direita tinha 7 estrelas, e lá no capítulo 20 ele diz: as 7 estrelas são os anjos, os apóstolos, os pastores das 7 igrejas. E então, que seria algo mais difícil, né, da gente perceber aqui. E a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios ou de 2 gumes, dizem em algum lugar. O que é esta boca que sai uma espada de 2 gumes? A Bíblia, a palavra de Deus, é chamada a espada de 2 gumes. O Antigo e o Novo Testamento. E diz que esta espada é penetrante. Paulo diz que essa espada é penetrante e que ela entra no interior da nossa alma e divide juntas e medulas. Então, esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão penetrante que ela entra no interior da nossa alma e ela transforma. A palavra de Deus, Deus não reforma você. Deus te transforma numa outra pessoa. Este livro, a palavra de Deus, tem poder para transformar vidas. Leia, medite.
A palavra de Deus não é para apenas ler, é para estudar. E ore, e ore, e ore, e peça ao Senhor sempre o Espírito Santo para iluminar. Ela vai fazer a diferença na tua vida e vai transformar. E ainda mais, o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Jesus não é mais o Jesus crucificado, o Jesus que padece. Não, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o nosso sumo sacerdote celeste, ele é Deus. E como Deus, ele é poderoso. E quando ele vier, ele virá com muito poder, com poder e muita glória. E todos os santos anjos com ele. Esta é a luz. Jesus diz, Jesus é o sol da justiça. Ele pode, com a sua luz, transformar e iluminar todos os cantos da sua vida. Jesus é o sol e ele quer aquecer a sua vida. E João, quando o viu, diz assim no verso 17, ele caiu aos seus pés como morto. Não foi só João. Os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, muitos deles também. Isaías diz assim, ai, porque eu vi o Senhor e agora estou desfalecendo. Mas sempre Deus, nesta hora, ele toca o seu servo e o recupera. A presença do Senhor é muito forte. Nós, seres humanos, não podemos ficar em pé diante da presença do Senhor, a menos que tenhamos sido vestidos com a sua justiça, limpos e purificados pelo sangue de Cristo. Ninguém com pecador, com seus pecados, pode ficar em pé na presença do Senhor. Por isso é muito importante que cada dia a gente busque do Senhor o perdão dos nossos pecados. E isto fazendo nominalmente, nós temos um defeito grave, todos nós, às vezes até a gente que sabe, faz a mesma coisa, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, não é assim não, tá errado. Você tem que parar e pensar, o que eu fiz hoje? Ah, eu devia ter estudado e não estudei. Eu devia ter orado e não orei. Então eu tenho que pedir pelo Senhor, Senhor, eu fui relapso. Eu não orei, eu saí de manhã e não orei. Eu não tenho buscado ao Senhor. Senhor, eu não fui bom com aquela pessoa. O outro me pediu e eu dei uma resposta grosseira. Eu não representei ao Senhor o teu amor na vida quando eu falei, quando eu tratei com tal pessoa. Eu fui egoísta quando eu decidi tal coisa. Enfim, este é o momento, o jeito correto de pedirmos perdão a Deus e sinceramente se arrepender e pedir, Senhor, se surgir outra oportunidade como essa, me ajuda, eu não quero pecar novamente. Ter realmente desejo de não pecar. Portanto, por isso, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, aqueles que estiverem preparados, o próprio Cristo diz que eles vão ficar muito felizes e vão dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nós vamos nos alegrar para sempre. Mas aqueles que não pediram perdão, que estiverem em pecado, vão dizer para as rochedos, para os montes, cai sobre nós e nos esconde da face do Todo-Poderoso, porque grande é a sua justiça. Queridos, nós precisamos ter a nossa vida limpa diante de Deus. Você não sabe quanto você vai viver. Não deixe para amanhã. Pode ser muito tarde. Por quê? Talvez Jesus não venha hoje à noite, mas talvez você possa não estar vivo amanhã. Você sabe se você vai estar vivo o dia da manhã? Como é que você vai esperar a Cristo? Como é que você vai recebê-lo? Que Deus nos abençoe para isso. E enfim, Jesus então levanta o seu servo, pega a sua mão direita, o levanta e diz: não temas, porque, e ele fala de novo, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu fui morto, mas eu estou agora vivo para sempre.
Você me viu morrer lá na cruz, você me viu ressuscitar. Era João, tinha visto. Eu comi com vocês, eu estive com vocês 40 dias, mas eu subi para o céu, ele queria dizer, e eu estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte. Portanto, nós não precisamos morrer a segunda morte. A primeira morte é essa do sono que a gente pode morrer e vai ressuscitar se estivermos com Cristo. Mas a segunda morte é a morte eterna, é o inferno chamado, que não é aquela figura de um lugar que queima para sempre. Nós vamos continuar estudando Apocalipse, ele vai esclarecer sobre isso. Mas não vou entrar aqui agora, um estudo só sobre isso. Mas esta segunda morte, a morte eterna para sempre, onde não há mais nenhuma esperança. Nós não precisamos ter medo, porque nós temos que estar guardados e purificados por Cristo. E ele disse, estas coisas vão acontecer em breve. Queridos, nós, depois que João escreveu estas coisas, já fazem quase 2000 anos. Mas 2000 anos para Deus não é muito, é pouco. Mas agora, você que está vendo a situação caótica que está o mundo, a situação de mudanças climáticas, a situação da falta de tudo, um descontrole completo, o que esta pandemia tem feito com todos e quantas mais podem vir, Jesus está muito perto de voltar, eu não tenho dúvida quanto a isso. Se prepara. E que nós possamos, então, já que ele diz que estas coisas hão de acontecer em breve, eu creio que pode ser agora, nos nossos tempos. Portanto, vamos nos preparar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Jesus maravilhoso. Que você tenha uma semana abençoada. Que este Jesus entre completamente na sua vida e através do Espírito Santo ele transforma a sua vida e a vida dos seus familiares. Estude a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, estude, leia, comece do começo, lá do Gênesis e vai estudando verso por verso, capítulo por capítulo, e você vai ter uma nova compreensão da vida. Que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado nesta semana. Até a próxima. Um beijo a todos.